Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, Eduardo. Até agora só você. Seja bem-vinda, Soraya. Boa noite. Boa noite, Maila. Seja bem-vinda. Boa noite, Lucilma. Seja muito bem-vinda. A paz de Jesus. Boa noite, Caroline. Seja bem-vinda. Pessoal, também a gente já quer, convidar você a enviar esta live para outros amigos aí no direct, nesse aviãozinho que tem aí do lado, para que outras pessoas possam ser alcançadas nessa noite, com esta palavra que o Senhor quer falar a nós. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Vão compartilhando aí, porque outras pessoas, experimentarem esta graça, esta partilha hoje aqui, Boa noite, Miguel, seja muito bem-vindo. Paz e bem, Fátima. Boa noite, Shalom, Gerson e Nayana, sejam bem-vindos. Pessoal, o som está bom? Estão ouvindo certo aí? Me digam nos comentários aí como está o som. Boa noite, Clarice, seja bem-vinda. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. O som está bom, né? Que bom, graças a Deus que está tudo certo. Pessoal que estão chegando agora, vão compartilhando a live, Nesse aviãozinho que está aí ao lado, para que essa live possa chegar também até outras pessoas, Outras pessoas possam ser alcançadas por esta graça, Boa noite, seja bem-vindo, Douglas. Boa noite, Ericles, seja bem-vindo. Pessoal, eu convido, vocês para rezarmos a oração do Espírito Santo e uma Ave Maria por este grupo, Por esta live. Boa noite, Milena, seja bem-vinda. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos compartilhando aí, pessoal, que os nossos convidados, né, já já vão entrar. Muito especiais, vai ser incrível e vai valer muito a pena esta live. Eu vou convidá-los, né, agora para estar com a gente, o Gerson e a Nayana, que vai partilhar conosco da comunidade Shalom. Pessoal, vão compartilhando nesta live. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Estou bem. É uma alegria muito grande ter vocês conosco. Para a gente é uma alegria também, assim, estar participando do grupo de oração, né? Estar aqui com vocês, a convite das meninas, né? Que coisa boa, né? Que a internet, ela nos aproxima dessa forma, assim. A gente aqui de Redenção, no Pará, falando com vocês aí, né? Em Ponta Porã, que coisa boa a gente conseguir estar junto, partilhar, né? Para nós é uma alegria muito grande o convite e falar um pouco daquilo que a gente vive, né? Da nossa história. Sim, que bom. Muita alegria para a gente também recebê-los vocês aqui, né? Uma grande graça de Deus. Um abraço para a Mayra aí que tá mandando uns abraços. Saudades também, Mayra. Então, pessoal, eu convido vocês também, né? Aí de onde vocês estão, aí da casa de vocês, rezarem uma Ave Maria pelo Gerson, pela Nayana, para que eles possam falar aquilo que está no coração de Deus, né? Aquilo que é vontade de Deus para nós. Eles possam partilhar conosco nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, sinto à vontade com vocês. Certo. Para quem não nos conhece, eu sou a Nayana, esse é o Gerson. Nós vamos fazer 4 anos de casados. Nós temos 3 filhos, um no céu, um aqui com a gente, o Pedro de 1 ano e meio, e a Cecília aqui na minha barriga, né? Eu tô grávida de 8 meses. E a gente é natural de Fortaleza, do Ceará, mas há 4 anos atrás nós viemos ao Pará como família missionária. Nós primeiro fomos a São Félix do Xingu e aí que nós tivemos a grande alegria de conhecer, né, as meninas, Giovana, Maila. Lá nós falamos, né, fizemos um grupo de oração e, e Deus nos enviou depois de um tempo para cá, para a redenção. Nós somos da comunidade católica Shalom, nós somos consagrados com promessas definitivas no carisma, né? E nós estamos aqui hoje em Redenção, no Pará, como família missionária, né? Nós viemos por causa do concurso do Gerson, ele passou no concurso, e aí aqui nós evangelizamos e aqui nós difundimos o carisma Shalom para esse povo, né? Para o povo que Deus nos confia hoje, como família, com os nossos filhos, com a nossa história. Nós já estamos aqui em Redenção, já fazem, né, 3 anos. E é uma alegria para a gente muito grande sair das nossas estruturas, né? Estar em missão, esse constante, né? Estar em missão, porque nós estamos longe de tudo aquilo que nós deixamos, de certa forma, né? Aos cuidados de Deus. Não é que deixamos para trás, mas aos cuidados de Deus mesmo. Aos nossos familiares, né? A nossa terra natal. E estamos aqui porque Deus nos chamou e Deus nos confiou, né? Então, nós como família missionária respondemos sim
a esse tempo de evangelizar com aquilo que nós somos, né? Com a nossa história, com o nosso casamento, com os nossos filhos, por meio da nossa profissão. É isso. Meu nome é Gerson, sou consagrado da comunidade católica Shalom, também com promessas definitivas. E é uma grande alegria estar com vocês aqui para falar sobre esse tema que realmente é muito importante, né? A família, só haverá um mundo novo se houver famílias novas. Isso é uma verdade que a gente precisa não só dizer com as palavras, mas viver, né? Assim como a igreja doméstica, mas principalmente ser testemunho para as outras famílias, no mundo que ataca tantas famílias hoje em dia. Sim. Então, a nossa live, né, nossa partilha de hoje, eu vou fazendo algumas perguntas, vocês vão respondendo e vão partilhando de acordo com a vivência de vocês também. Pode ser? Tá certo, Elisandra, combinado. Então, né, como vocês falaram, o tema da nossa live é Só haverá um mundo novo se houver famílias novas, né? E como foi o discernimento de vocês para iniciarem o namoro? Vocês viveram a castidade? Como foi tudo isso? A gente se conheceu em 2007, no acampamento de jovens, né, realizado pela comunidade Shalom. E a gente era novinho, assim, eu tinha acho que 18 anos, o Gerson tinha 19 anos. Nos conhecemos aí. Na obra Shalom, a gente vive um processo de discernimento para namorar, que se chama caminhada. O que é a caminhada? É um processo onde nós dois juntos vamos rezar, vamos ouvir de Deus, junto com os coordenadores do nosso grupo. E a gente ouvia de Deus, a gente saía, se divertia, né? Mas a gente não ficava, né? A gente não se beijava, não ficava. Era um processo mesmo de amizade. Até porque para um namoro hoje ser bem consolidado, é preciso que ele seja fruto de uma amizade. Então, a gente primeiro ali forma os laços e tudo. E na caminhada também é um processo muito interessante, porque ali nós não corremos o risco de nos ferir nem nos expor, né, ao ficar com o outro. E aí nós fomos criando, né, esses laços de amizade, rezando, ouvindo de Deus, até que depois de um tempo Deus ele confirmou que era tempo namoro, e aí nós iniciamos o namoro em 2007. E aí a gente começou a namorar, né? E nós namoramos por 9 anos e 3 meses. Foi muito tempo de namoro porque... Ela achou muito, né? Foi muito tempo de namoro porque nós nos conhecemos muito novos, né? Então, para a gente começar, né, uma vida de casados e tudo, a gente precisava, assim, estar formados, né? Ter iniciado a nossa vida profissional, né? E a gente se conheceu, eu estava no terceiro ano, então a gente fez, o Gerson acompanhou assim toda a parte, saída do colégio, faculdade, iniciativa na vida profissional, né? Porque era muito novo, então faz parte mesmo. E aí, dentro do namoro, nós vivíamos a castidade, nós buscávamos viver a castidade, nós buscávamos um namoro santo. E foi um tempo de muitas graças para a gente, dentro do nosso namoro, onde a gente se conheceu, onde a gente criou laços, né? Assim, imagina, hoje a gente tem, esses dias a gente, em abril, a gente comemorou, acho que foram 14 Isso. anos juntos, né? 13 anos 13 juntos, né? Que a gente, desde que a gente se conheceu, começou a namorar, desde 27 de abril. 14 anos juntos, então é o tempo que a gente se conhece. Hoje a gente sabe que a gente se conhecer com o olhar, a gente saber do outro, da vida do outro, foi fruto, né, de um namoro bem feito, de um namoro saudável, de um namoro onde nós nos preservamos, onde nós nos guardamos um para o outro, porque hoje as pessoas elas vivem muito numa mentalidade de que o namoro ele é algo que não, eu preciso curtir, e se não for, tem outra pessoa, né? E não é bem isso, né? O namoro é um tempo onde a gente namora com o intuito de casar, né? Nós namoramos para casar. E por isso nós respeitamos a pessoa. E por isso nós nos guardamos, né? Sem ser uma relação descartável, onde eu vou me ferindo e em cada relacionamento eu vou deixando um pedaço meu, né? Cada relacionamento eu vou me expondo e deixando pedaços, levando pedaços do outro comigo e ficando ferida.
porque vou vivendo o prazer pelo prazer, onde eu tô com ele até onde ele me satisfaz, até onde é interessante para mim. Quando não for, eu termino, né? E não é isso. A gente se preservou para que, se não fosse da vontade de Deus, né? O namoro faz parte, o namoro ele foi feito realmente para acabar, se não der certo, se não for vontade de Deus, isso é um processo muito natural. Então, nós tínhamos a consciência de que nós estávamos ali, claro, né? E é o principal. Primeiro, porque nós nos gostamos, né? Nós queríamos estar com o outro, né? E Deus, e isso era vontade de Deus também, né? E essas coisas elas precisam andar muito juntas. Eu não posso estar com uma pessoa só porque eu gosto dela e não ser vontade de Deus, ou então é vontade de Deus, mas eu não sinto uma atração, não gosto, né? Não faz sentido. Então, essas coisas elas precisam caminhar juntas. E dentro do namoro a gente foi se preservando, foi caminhando, foi se conhecendo, foi esperando, né? E vivendo muitas graças mesmo de uma amizade, frutos de um namoro santo, né? Que não é fácil, né? Que precisa de realmente ter um olhar atento para as situações, para não se expor, onde a gente evitava se expor a situações onde a gente podia se ferir ou algo que não era saudável para a gente. Então, tendo o zelo com a vida do outro, né? Se eu quero hoje construir um casamento de confiança, de respeito, e isso tudo nasce do namoro. Eu não posso viver um namoro louco e achar que quando eu casar tudo vai se resolver, né? Não é bem assim. Então, tudo começa no namoro, né? O jeito que o outro ele me conhece, o jeito que o outro ele me compreende, tudo isso parte do namoro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, me lembrei. Às vezes a gente coloca a castidade como apenas o ato sexual, né? Ou carícias mais aprofundadas. Mas a castidade, ela tem um grande poder que eu só descobri depois que eu casei, né? Que é o da espera. A castidade nos treina para a espera nos momentos difíceis, né? Na vida. Existem momentos no matrimônio que você passa por dores, né? Passa por dificuldade. E a espera na castidade, ela nos ensina, como se fosse um ensaio no momento de dificuldade, né? Porque a gente consegue esperar. A gente treina o nosso corpo para esperar, né? E o namoro é justamente um tempo de espera. Porque hoje o que é que acontece? A gente assiste as pessoas tratando o namoro como algo para sempre e o casamento como algo provisório, né? Inverteram a ordem. E tá errado. O certo é, no namoro nós vivemos o provisório para estarmos preparados para o casamento que é o eterno. Compreende? Sim, aham. É desse jeito mesmo, né? Uma grande verdade tudo isso. Então, qual conselhos que vocês dão aos jovens que estão esperando o seu José ou a sua Maria? O primeiro conselho que eu dou é não se contentem com qualquer coisa, né? Às vezes a gente fica ali, eu preciso esperar o meu José, eu preciso, e às vezes a gente num desespero, numa ansiedade, numa vontade de ter alguém, de ter um namorado, a primeira pessoa ali que aparece, a gente se agarra como se fosse uma tábua de salvação. Então, não nos contentemos com qualquer coisa, né? Com, com propostas que não nos fazem felizes, com relacionamentos que muitas vezes nem nos acrescentam, mas só pelaquela vontade de ter alguém. Então, antes de tudo, sejamos criteriosos, sejamos homens e mulheres criteriosos com aquilo que a gente fica olhando para o lado aqui, é porque o bebê está dormindo e eu fico com babá eletrônica. Por isso que, às vezes, outra a gente dá uma perdidazinha aqui, só porque a gente olha. Mas, enfim, ter esse olhar mesmo criterioso, sabe? Porque é aquela pessoa que pode simplesmente aparecer ali como quem não quer nada, né? Pode ser sim o meu futuro marido, a minha futura esposa. Então, ser criteriosa, né? Assim, saber não se achar no outro como uma tábua de salvação, né? Mas saber ter um olhar atento para saber se aquele é o homem mesmo, se aquela é a mulher mesmo, né? Assim, a não ter pressa, porque muitas vezes pela pressa a gente acaba fazendo escolhas erradas, aí inicia um namoro, aí fica com aquele relacionamento
que muitas vezes não nos faz feliz só pelo medo de estar sozinha, né? Só pelo medo de estar sozinha, ou muitas vezes por uma comodidade, né? Uma vida muito confortável. Então, não se contentar com a primeira coisa que aparecer, né? Mas ter um olhar criterioso, né? A realmente saber se ela está disposto, né? Quais são os princípios daquela pessoa? A realmente começar com uma amizade, né? Comece desinteressadamente. Comece com a amizade. E aí vai haver só o tempo, né? Eu não posso conhecer uma pessoa em um dia, em uma semana, né? Eu preciso passar momentos com ela. E essa intimidade é fruto do tempo mesmo, né? Por isso não tenham pressa de ver se é aquela pessoa mesmo, né? Assim, de conversar, de partilhar. Isso é muito importante, né? Vamos criar vínculos de amizades, de partilha, de conversar, para aí a gente vendo aquela identidade, né? Se a gente se combina mesmo, né? Se ele é realmente aquilo que eu esperava, a ter mesmo esse olhar criterioso, né? A sermos homens e mulheres exigentes, né? Assim, porque Deus ele nos fez para ser feliz. E eu não posso ser infeliz no relacionamento. Deus ele me criou para ser feliz. E eu não posso ser infeliz. Por isso que eu preciso ter esse olhar atento para o outro, né? Para saber se ele realmente vai me fazer feliz, né? Outra coisa também importante é que muitas vezes a gente fica olhando para o outro, querendo as qualidades, as virtudes que a gente quer, né? E a gente às vezes esquece que a única coisa que a gente tem controle, e nem temos tanto controle assim, é de pedir a Deus a graça de nos transformar, né? De transformar o nosso coração para estar preparado para o tempo certo, né? Pedindo a Deus a graça das virtudes, pedindo a Deus a graça das experiências com Deus que vão transformando a nossa vida. Talvez, por exemplo, em 2007, quando a gente começou a namorar, se eu conhecesse a Naena uns 11 meses antes, eu seria outra pessoa, né? Eu não tinha tido a experiência mesmo de voltar para Deus, né? E quando a Naena me conheceu, eu passei antes, né? Antes de conhecer mesmo, eu passei assim, uns 10 meses, eu acho que eu nem estava mais tanto esperando assim uma namorada, né? Porque eu já estava com um coração tão fixo em Deus que tudo veio por acréscimo. É óbvio que eu esperava, né? Todo mundo espera, se for a sua vocação, né? Casamento. Mas se preparar o seu coração para um momento, para namorar, para casar, é importante, né? Preparar-se para Deus. Para que quando a pessoa olhar para você, não olhe as suas virtudes, inclusive. Olhe aquilo que você traz no seu coração. Não só os aspectos físicos, né? Passe por isso. Saia só dos aspectos físicos e entre no seu coração. Sim. E como saber se é o momento certo para casar? Como saber o momento certo para casar? Sim. Eu acho que a gente precisa. Há um tempo mesmo da graça para namorar, há um tempo da graça para noivar, para casar. Muitas vezes a gente vê namoros muito longos, que as pessoas elas têm condições, né, de dar um passo, mas não dão pelo comodismo, pelo medo, pela insegurança, pelo medo do comprometimento. E aí vai perdendo a graça do tempo de casar, né? E aí vai passando, e a gente vai ficando com aquela pessoa e vai perdendo o sentido de estar. Então, a gente tem que constantemente ter uma vida de oração no namoro, né? Quando a gente namorava, a gente costumava rezar uma vez por mês. Uma vez por mês a gente se encontrava. Antes de sair, antes de ir ao cinema, antes de sair para jantar, a gente se encontrava e rezava para escutar a Deus, né? Rezávamos mesmo, um em frente ao outro, vindo Espírito Santo e se abria aos dons, né? Orava e se abria aos dons para escutar de Deus para o nosso namoro. Todo mês. E tínhamos um caderninho de oração, onde a gente ia anotando ali. E a gente foi, num processo natural, nós fomos amadurecendo, né? A gente se formou, e aí começou a trabalhar, e aí Deus ele foi começando a falar de coisas mais concretas, né? E a gente foi começando a perceber, e também era um desejo nosso, claro, né? A gente foi começando a perceber, Deus está nos conduzindo a um caminho de um matrimônio.
Deus está nos conduzindo a algo mais concreto. E aí nós fomos dando respostas para isso, né? Rezando com os nossos coordenadores, fazendo a nossa parte, né? Tendo a nossa para nos manter mesmo na nossa estabilidade profissional, né? Sem esperar, né, que tudo tivesse pronto, né? Eu só vou casar quando eu tiver milionário, quando tudo estiver bem, né? Isso muitas vezes não vai acontecer e nós vamos construir juntos, né? Mas tendo o básico ali, né? Tendo as condições. Então, isso é um processo muito natural, né? De construir juntos também, né? De partir para um novo juntos. E muitas vezes a gente fica ali esperando, né? Tá completamente pronto. Não, eu só saio da casa dos meus pais quando... Ou então só saio... Gente que já mora só muitas vezes. Eu só saio daqui quando tudo estiver muito estável, muito... E às vezes a gente vai colocando coisas que vão impedindo também das belezas de construir algo junto com o outro, né? Quando a gente casou, já a gente tinha passado no concurso e a gente foi para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que era São Félix do Xingu, já também nunca tinha ouvido falar. A gente foi assim mesmo se lançando, a gente chegou da lua de mel, acho que de manhã meio-dia e 3 horas da tarde era o nosso voo. E aí a gente, assim, sabe, eu nunca tinha ido, né? Casei, me mudei de tudo para chegar em São Félix do Xingu e descobrir aquela cidade, né? E tudo. Então, assim, se deixar surpreender com o que Deus espera de mim, né? Com o que Deus separa para nós com o matrimônio, né? Porque o matrimônio, ele é realmente uma graça sobrenatural. Porque o namoro, nós estamos juntos. Porque é vontade de Deus. Mas ele pode acabar. Entende? O namoro ele pode acabar, mas no matrimônio é aquele sim definitivo para sempre, né? Ali no dia do nosso casamento, nós perdemos o direito de desistir um do outro. E isso é muito forte, e há uma graça sobrenatural sobre isso. O que nos une hoje como marido e mulher não é só o nosso amor, mas é a graça, é a força de um sacramento. Quando nós construímos o nosso casamento e construímos qualquer coisa na nossa vida, quando nós construímos sobre a rocha que é Deus, ela permanece firme. E aí vem o vento e a tempestade e ela não se abala, né? Permanece firme. Então, o que nos sustenta não é só a nossa vontade de estar com o outro, mas o que também nos sustenta é a força de um sacramento, né? A força ali do matrimônio, do sacramento do matrimônio. É isso que também não nos permite desistir um do outro por nem um dia, nem um minuto sequer. Né? De saber que eu fiz uma escolha definitiva. Mas para isso é necessário um processo de escuta, de estar atento, né? Por isso, se até hoje você não teve vida de oração com seu namorado, vamos começar a rezar, vamos saber se é tempo. Senta lá junto com ele antes de sair, antes de fazer alguma programação, abre a Bíblia, leiam a Bíblia juntos, né? Se abram as moções do Espírito, que Deus fala ali numa palavra de ciência, de profecia ali, por meio da própria palavra de Deus, né? Às vezes a gente busca grandes coisas e a palavra de Deus é a voz de Deus para nós. Então, tenhamos intimidade com ela, vamos abrir, vamos ler, né? Vamos nos abrir ao que Deus quer falar para a gente como casal, né? E às vezes a gente fica tão solto, né? Porque às vezes você tá num relacionamento e que não reza quando você não reza com seu namorado. Aí o que acontece? Você vai vivendo sua vida como se fosse um tempo, né? Acontece que quando nós rezamos e a gente tem aquele caderninho de oração, se você voltar para trás, você vê o quanto Deus é coerente, né? Muitas vezes a gente quer ouvir de Deus as novidades, sempre novo, e esquece daquilo que ele já falou, né? Do caminho que ele vai traçando. Então a gente precisa aprender a rezar também, aprender a cultivar a intimidade com Deus, né? E os namorados acreditem também que Deus ele dá a graça e também a sua decisão, né? De você decidir amar, porque amar é uma decisão. Nós decidimos amar o outro. Eu decidi namorar a Nayana, mas eu queria algo mais, né? Ela também queria algo mais. E esses passos a gente foi dando de forma concreta. E muitos passos a gente não sabia qual era o próximo passo. Era quase um quebra-cabeça, né? A gente não sabia qual era a próxima peça, mas que alegria confiar em Deus e descobrir a próxima peça, né? Descobrir o que viria depois. E confiar em Deus é isso que a gente está falando.
Confiar em Deus é você, na sua vontade, pedir a Deus a graça de respeitar a vontade dele. Quando a gente casou, a gente compreendeu muitas coisas que no namoro a gente vivia assim, porque gostaria, mas no namoro a gente não conseguia compreender totalmente. Mas quando casou, a gente compreendeu, né? A espera, por que esperar, por que viver a castidade. Tantas coisas a gente compreende quando casa, né? Sim. E como um casal faz para cessar as discussões? Entre vocês, discutem muito? Eu sempre digo assim, é óbvio que existe no casamento momentos onde você tem uma opinião, a outra pessoa tem outra, né? Óbvio, né? Mas eu sempre digo que essa questão da discussão ou você ficar brigado, existe sempre um fruto, que é o individualismo, né? Muitas vezes eu quero impor a minha ideia na outra pessoa e a outra pessoa quer impor a ideia dela. Mas quando a gente casa, a nossa felicidade não está em eu me fazer feliz mais. A minha felicidade é fazê-la feliz. E a felicidade dela é fazer feliz, né? Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica do casamento. Porque quando eu olho só para mim mesmo, é óbvio que eu vou olhar para as minhas vontades, olhar para os meus desejos e querer satisfazê-los. Mas isso, quando eu caso, é roubado de mim. O meu olhar agora não é mais só em mim, no meu próprio umbigo. É olhar na minha família, é nos meus filhos. E isso vai gerando em nós um coração que é roubado da individualidade. E a discussão, muitas vezes, é puramente uma individualidade. Eu quero impor a minha ideia, impor a minha opinião, eu quero me fazer feliz. E muitas vezes a gente precisa pedir a Deus a graça de, no momento onde existe alguma intriga, algum momento onde você está com diferenças, pedir a Deus a graça de lembrar por que você está junto, né? Porque existe um sacramento, porque existe um próprio Deus que quer fazer comunhão, né? E é nesse momento onde você vai pedir perdão, é nesse momento onde você vai deixar as diferenças de lado e falar assim, não, vamos caminhar para frente, né? Não é caminhar... Quando nós casamos, a gente deixou a oportunidade de caminhar sozinho, né? A gente não quis caminhar sozinho. Eu não quero caminhar sozinho. A Nayana não quer caminhar sozinho. Nós vamos caminhar juntos como família, compreende? Também é muito interessante, assim, a gente, às vezes, né, nem sempre vence aquele que tem a melhor resposta, né? Nem sempre ganha uma discussão aquele que muitas vezes se sobressai com algum argumento, né? Mas muitas vezes o silêncio, ele é necessário para que a gente saiba perdoar, né? A gente tem muito, assim, aquela passagem, sabe, que o sol não se põe sobre vossa ira, né? E mesmo que tenha discutido, né, mesmo seja chateado, pedir perdão, saber silenciar para evitar uma briga, né, assim, né, o que adianta eu ter dado uma grande resposta do meu marido, ter calado a boca dele, o que eu vou ganhar com isso, né? Mais uma intriga, né? Então, assim, não deixar que o sol se ponha sobre nossa ira, né? Assim, antes de dormir, pedir perdão, não dormir brigados, né? Não alimentar o ódio, por nem um segundo sequer, não alimentar o ódio, vingança, né? Porque isso tudo gera em nós coisas ruins. E nós sabemos, né, daquilo que nós somos capazes. Então, não fazer isso, né? Não alimentar em nós algo que não é bom. Resolver, né, também. Assim, às vezes a gente quer deixar para depois, às vezes... Resolver diálogo, perguntar, né? Acho que o diálogo é fundamental, assim. A gente gosta muito de conversar, né? Então, eu falo muito, Jéssica fala muito. Então, assim, a gente é muito fácil, muito aberto ao diálogo, né? O que foi, né? Ver a cara chateada, o que foi? Não sei o que é que tá acontecendo? E resolver, né? E não ficar ali, né? Protelando, fazendo cara feia, esperando que o outro me pergunte 20 vezes o que é que aconteceu. Mas partilhar, hoje eu não estou bem, hoje eu estou chateada, hoje eu estou num momento difícil, me ajude, tantas coisas, né? Assim, mas estar aberto, saber que o outro, conhecer o outro também, né? Hoje já não está delegado, então eu já não vou fazer isso, né? Então eu sei que ele está, às vezes, chegou em casa estressado, de um dia de trabalho estressante, ou algo, então ter esse olhar atento para o outro. Por isso que realmente a gente tem que abrir mão daquele individualismo infantil mesmo,
que nós achamos que nós só seremos felizes, cada um por si só. Mas é ter o olhar atento com o outro, né? Evitar. Quando eu evito uma briga, nós dois ganhamos, né? A nossa família ganha. Nós não estamos em times diferentes, né? Nós jogamos no mesmo time, né? É compreender isso, não é uma competição, mas nós estamos juntos, né? Do mesmo lado. Sim, e estão perguntando aqui, pedindo, né, para vocês falarem mais do caderninho de oração. Deixa eu só falar antes. O caderno, na verdade, todo mundo é bom ter um caderno de oração. Você individualmente, se você quiser ter um caderno de oração, você tem, porque faz parte da sua intimidade com Deus. E você vai anotando as coisas. Eu me lembro, para pedir a Nayana em namoro, eu nem conhecia a Nayana, eu já rezava pela Nayana, né? Já rezava para Deus. Eu pedia assim, eu ia colocando as 12 eu botei umas 12 características da mulher que eu queria, né? Da pessoa que eu queria, que Deus me mandava. E muitas vezes a gente vai olhando e vai fazendo as coisas, a gente vai anotando no caderno aquilo que a gente vai rezando, aquilo que Deus ele vai falando. E Deus ele é muito coerente. Faça esse teste, fala assim, Deus, eu vou comprar um caderno, pega aquele cadernozinho, menorzinho, aí você bota o seu nome e vai rezando, né? Vai pedindo a Deus a graça. E quando estiver namorando, você faz o caderno do namoro, é muito simples. A gente tem um caderno do casamento também, onde a gente anota, né? Tudo que Deus vai nos falando, né? Assim, uma vez por mês a gente se reúne para rezar como família, né? E ali o que Deus nos fala por meio das moções do Espírito, né? A gente vai anotando, né? As promessas, as profecias, para que às vezes a gente é interessante, às vezes a gente voltar a ver as páginas do começo de casado, a gente vê, olha, Deus queria falar sobre isso. Nessa passagem Deus estava se referindo a isso que a gente está vendo hoje. Porque Deus, assim, ele pode explicar e ele pode não explicar algo que ele deseja fazer em nós. Mas muitas vezes hoje nós entendemos o contexto das coisas, né? Daquilo que Deus nos prometeu. Às vezes Deus fala, a gente sente aquela coisa na hora e esquece, porque não anotou. Então, às vezes eu preenchi o caderno, às vezes Gerson, não, Gerson, hoje que vai partilhar é você. E anotando, Deus nos falou isso, Deus nos prometeu isso, Deus nos deu essa passagem, e o entendimento foi esse. E anotando, né, as passagens. Hoje o nosso caderno do nosso casamento, né, as passagens que Deus falava sobre filhos, sobre família missionária, né? Tá tudo ali para quando a gente, né, tiver medo, tiver insegurança, foi uma promessa de Deus. E Deus ele não erra. Isso aqui Deus nos prometeu. Tá demorando essa graça, mas Deus nos prometeu. Tá aqui a passagem, né? E Deus é fiel, por isso nós vamos esperar, né? Tudo isso, anotar mesmo. Você é solteiro, tenha seu caderninho de oração, né? Assim, para você se organizar, para você poder compreender mesmo aquilo que Deus lhe fala, né? E se lembrando. E tem nada melhor assim, às vezes a gente perde tempo assim, lendo o caderno. E tem uma coisa interessante que até uma pergunta para vocês. Qual foi a última promessa que Deus fez para vocês, né? Qual foi a última promessa que Deus fez na nossa vida? A gente às vezes vai para uma oração massa, oração, a gente tem uma experiência com Deus. Deus ele vai fazendo e a gente esquece depois de 2 semanas, né? Não é assim? E quando a gente lembra daquilo que Deus ele vai falando, a gente não fica cobrando a Deus o que ele vai falar na próxima vez. Entendeu? Porque muitas vezes Deus ele não vai falar nada. Deus ele já falou. Deus ele não é um tagarela que vai ficar toda hora repetindo, então, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não. Deus ele muitas vezes fala uma vez e a gente tem que ter o ouvido atento, né? Atento à voz de Deus. E quem conhece a Deus e quem ama a Deus, uma promessa basta, né? Para você ficar firme na palavra de Deus, para ficar firme na oração, ficar firme nas promessas dele. É verdade. E como conciliar no casamento a esposa, o trabalho, os filhos, os afazeres do dia a dia, a vida de oração? Como é tudo isso? E ainda sobra tempo? Na verdade, a gente tem que compreender que Deus ele não é incoerente, nunca, né? Deus ele não ia criar um matrimônio, criar um homem para a mulher, né? Para ser um peso, para ser algo que não sobrasse tempo no fim do dia, né? Deus ele quer dar a graça aos casados, às pessoas que vivem um matrimônio, de viver todas as graças do seu dia nessa condição, nessa vocação, entendeu?
o casamento ele não pode ser visto como um peso, como algo que lhe atrapalha. Ah, se eu não fosse casado, eu seria isso, né? Porque não é a nossa condição. Quando eu caso, quando eu assumo diante de Deus, diante da igreja, a minha vocação, a vocação ao matrimônio, eu escolho não andar sozinho mais, né? Eu escolho ir com minha família. Quantos filhos vierem, né? Quantos filhos chegarem, Deus ele mandar esse dom, né? E nós vamos viver o nosso trabalho, nós vamos viver o nosso dia a dia, os nossos afazeres. E tem dia que vai dar tempo, tem dia que não vai dar, e mesmo assim nós somos felizes, porque Deus, a gente não está numa competição, né, de corrida, né? A gente não tá a gente não precisa fazer. A nossa vida não é um checklist eu fiz isso. Não. Nossa vida é o quê? É viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus e viver aquilo que Deus ele quer pra gente. E tudo dando primazia para Deus, né? Se eu sei que o dia vai ser aperreado, né? Assim, né? Se eu sei que o dia vai ser cheio de afazeres, a gente escolhe dar primazia para Deus. Eu acordo mais cedo, né? Ah, se hoje eu sei que eu vou chegar em casa tarde, cansada, então eu acordo mais cedo para rezar, né? Então eu acordo mais cedo para dar a primazia. Quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida e todas as coisas elas giram ao redor disso, conseguimos ter uma vida ordenada. Mas quando eu sou o centro da minha vida, ou quando o meu trabalho, quando a minha condição financeira é o centro da minha vida, nós temos uma vida desordenada, né? Onde falta ordem. E quando Deus ele é o centro, as coisas elas giram em torno dele, né? E eu dou a primazia para Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu consigo fazer na metade do tempo aquilo que eu ia fazer sem Deus. Faça essa experiência, né? Dê a primazia para Deus. É uma graça mesmo que ele dá, né? De dar o primado para ele, de dar o principal. Se é de manhã que eu estou mais disposta, que eu coloque isso diante de Deus, né? E aí todas as coisas elas vão acontecer naturalmente. E é como já se falou mesmo, tem horas que a gente que o dia é leve, né? Mas tem horas que é bem puxado mesmo. Cuidar de criança e tudo, e o estresse, tantas coisas. Aí tudo bem nos dias que forem agoniados, né? Não é aquele filme romântico, aquela visão infantil, né? A gente precisa perder isso também da nossa cabeça, né? Aquela visão muito, meio que infantil mesmo do casamento, da vida, né? Não, tem final de semana que a gente está com um tempo mais livre e a gente consegue ver filme, a gente consegue se divertir. Tem outros que são mais corridos, que a gente tem muita missão, que já tem que pregar no canto, eu preciso ficar com o Pedro, cuidando. Ok também, né? Assim, todos os dias não precisam ser perfeitos, incríveis, né? Mas é a vida acontecendo ali, né? É a gente dar prioridade para Deus em tudo. As coisas elas vão acontecendo naturalmente, né? Tem tempo para tudo. Numa vida ordenada, nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para namorar, para estudar. Uma coisa não impede a outra. Às vezes a gente, não, vou me afastar de Deus e da igreja porque eu quero me dedicar aos estudos. Né? Elas podem caminhar juntas, né? Deus não é incoerente de me chamar para uma vida de santidade, para um caminho dentro da igreja, para que isso eu me afaste dos meus estudos ou para que eu seja um bom profissional, eu não posso ser uma pessoa de Deus. Elas podem caminhar juntas. Sim. E o matrimônio, ele é uma obrigação para todos? Na verdade, a gente tem que olhar para o matrimônio como uma vocação, né? A vocação específica de uma pessoa. Na igreja, costuma-se dizer que existe a vocação ao matrimônio, a vocação ao sacerdócio, né, e o celibato. Então, aos homens está a vocação ao sacerdócio, ao matrimônio e ao celibato, e às mulheres a vocação ao celibato e ao matrimônio. Não é isso? Então, com tranquilidade nós vamos viver a nossa vida, mas atentos ao nosso estado de vida, porque a gente acha que a nossa vida com Deus é só algo na nossa juventude, ou então quando a gente começa a vida adulta, mas o estado de vida também faz parte dessa nossa experiência com Deus. Nosso estado de vida ele nos completa como pessoas, né? Dá sentido a muitas coisas. Então, se a minha vocação é o matrimônio e Deus me deu a graça de encontrar a pessoa certa e
casar, a minha vida terá mais sentido nesse momento. Entendeu? Por quê? Porque eu me abri à vontade de Deus para a minha vida, que era o quê? Era ser casado, ter meus filhos, né? É assim que a gente vive. Então, não é uma obrigação para todos, né? O matrimônio é uma vocação. É óbvio que as pessoas se sentem mais chamadas ao matrimônio, no sentido de todo mundo quer casar, né? Assim, é algo natural, né? Mas a gente não pode fechar os olhos para as outras vocações, né? Porque imagina só, se todo mundo casasse, nós não teríamos sacerdotes, né? Aí a gente não teria missa, não teríamos Jesus, né? E como é que ficaria? Então não é uma obrigação de todos, mas a gente precisa estar atento para cumprir a vontade de Deus, que é algo bem natural, a pessoa vai ser realizada em qualquer estado de vida que for o dela, né? Então, tem uma pergunta aqui, né, que eu vou respondê-la, que foi de uma seguidora que perguntou no Instagram, que ela perguntou assim: quais os desafios neste tempo de pandemia para o grupo de oração Chama de Amor, né? Então, eu acredito que o nosso maior desafio, né, seja confiar e saber que este tempo também é um tempo necessário, né? É um tempo que Deus está nos formando, e os nossos desafios também são nos acostumar com esses novos meios de comunicação, né? Esses meios de evangelizar através dos grupos de orações online, das lives, né? E não perder também a intimidade, né? A relação com as pessoas e não perder a esperança de dias melhores, né? Que tudo isso vai levar também essa esperança, né, a todas as outras pessoas. Então, as perguntas foram essas. Vocês gostariam de partilhar mais alguma coisa? Não, só partilhar um pouco do que você falou aí sobre, né, o grupo de oração em tempo de pandemia. Esse é um tempo, né, por conta da pandemia, em que nós temos mais tempo para Deus, né? Onde nós estamos em casa, onde os horários eles são mais maleáveis, né? Para quem pode ficar em casa, para quem tem condições, né? É um tempo onde nós temos mais tempo para Deus. Que nós saibamos fazer bom uso, né, do tempo que nós estamos em casa, né? Do tempo que nós estamos, às vezes, para quem ainda não trabalha ou só estuda, né? Fazer bom uso do meu tempo, né? A dá-lo para Deus. É um tempo onde nós podemos ter mais controle dos nossos horários e tudo. Então, que a gente saiba também ter essa sabedoria, né, de fazer bom uso do nosso tempo, né? De colocá-lo mesmo para Deus, para a evangelização. E não viver só por viver uma pandemia e esperar passar, né? Mas aproveitar para rezar, aproveitar para evangelizar nas redes sociais, aproveitar para se abrir ao novo, né? Porque é claro que uma pandemia não é vontade de Deus, né? O mal não é vontade de Deus, mas de todo mal Deus tira um bem, né? Então, assim, há uma graça também sobre isso, né? É saber se é o tempo mais, se é mais tempo com minha família, se é mais tempo, não sei, dentro de casa, né? Assim, não sei o que é que Deus quer fazer na vida de cada um, mas estar atento a isso também, né? Sim. Então, É isso, a gente queria agradecer mesmo. Eu queria mandar um abraço para os nossos ovelhas do lado do Xingu, a Mayra, a Giovana, que entrou aqui, Lucilma. Lucilma, ai, as meninas Raíssa, todos a gente tem muita Pense no tempo saudade. bom, que a gente tem A saudade gente foi sempre, muito feliz em sempre. São Félix do Xingu, muito feliz mesmo. E muito obrigada, contem conosco, né? É muito bom a gente partilhar, é muito bom a gente conhecer pessoas novas, é muito bom a gente falar de Deus, né? Então, contem conosco, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para partilhar, né? Para levar Deus através da nossa história e daquilo que nós somos, viu? a gente é que agradece, né, a disposição de vocês. Nós temos a certeza também, né, que esta live deu muitos frutos na nossa vida, né, das pessoas que nos acompanham, que foi muito edificante para nós. E nós rezamos por vocês, continuem firmes na missão, na caminhada. Nosso muito obrigada pelo sim de vocês aqui conosco, né? Nós agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nesta live, que ouviram, que assistiram. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.
E nós também temos, né, alguns convites para vocês do grupo de oração online, sábado, às 18 horas de Brasília e às 17 horas do Mato Grosso do Sul, que vai ser muito incrível, muito especial, né? Que a gente está também com um convidado especial. O Salomão vai estar com a gente no grupo de oração. Então não percam, né? Deus conta com vocês. Nós esperamos por vocês lá também. E convidamos também para a quarta-feira do terço, toda quarta-feira, às 20h30, horário de Brasília, 19h30, horário do MS, para rezarmos o terço junto. E convidamos desde já também todos vocês para participarmos da live da quinta-feira que vem, com outros convidados também, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Boa Tchau, noite, Deus abençoe. Shalom. Tchau! Vou salvar no GTV.